A doutora Nádia Lima já está connosco, por isso mesmo vamos ter mais uma Mente-Mente, uma conversa de psicologia. Olá, doutora. Olá, Helena. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, está moreninha a Helena. Moreninha, está bem, gostei. Hoje vamos falar sobre papás, mamãs e relações. Sim, Não é? Hoje vamos falar sobre a relação do casal depois do nascimento dos filhos. A vida muda muito, não é? Depois, sim, eu não sei porque filho. ainda não aconteceu, comigo ainda não aconteceu, ainda não me nasceu o primeiro filho. Pronto, mas tem pelo menos, assim, mas pelo menos tem noção que realmente a vida de um casal muda completamente. Sim, muda muito, claro que sim. Não só porque tenho amigas, como tenho família, não é? Claro. Onde já nasceram crianças, mas também por causa das pessoas que me procuram em consulta e mesmo pela parte da terapia de casal. E nota-se muito que depois do nascimento dos filhos podem acontecer várias coisas, que são altamente perturbadoras para o funcionamento da relação e para a vida do casal. Por exemplo? Por exemplo, a mulher, muitas vezes, quando tem um desejo muito grande de ser mãe, quando engravida, esquece que existe um ser ao lado dela que é o marido. E vai dedicar toda a atenção ao bebê. Dedica toda a atenção ao bebê. É lógico que ter um bebê é um ser que precisa de cuidados permanentes, não é? Claro. Que não faz nada sozinho e que precisa que cuidem dele. Exatamente. Portanto, faz sentido que seja assim. Mas não faz sentido que o parceiro, que o companheiro, seja negligenciado. E isto muitas vezes acontece. Muitas vezes também pode acontecer a mulher desenvolver uma depressão pós-parto. E quando isto acontece, ela pode criar raiva ou revolta, não só em relação à criança, mas em relação a quem lhe fez a criança. Ou seja, esperamos que tenha sido o companheiro ao companheiro dela, não é verdade? Nós também brincamos com isto para isto ser ligeirinho. E o que se passa é que começa a não haver intimidade, começa a não haver cumplicidade, começa a haver rejeição. E o homem sente esta rejeição, não é? Porque ele também quer ser incluído. Ele pode não saber trocar uma fralda, ele pode não saber... ele não vai dar de mamar, não é? Até ter medo de tocar naquele ser tão frágil, não é? Sim, claro que sim. A mulher sente o instinto, normalmente, pelo cuidar. Porque a mulher é uma cuidadora, o papel da mulher é ser cuidadora. Então, normalmente, ela sente esse instinto, o instinto do cuidar. Portanto, quando o bebê nasce, ela sabe, a nível genético, as suas células sabem que vai ter que cuidar, ou que precisa de cuidar daquele ser. E há uma data de ativações que se dão dentro dela, que fazem com que ela, automaticamente... É um processo natural. Cuide, é um processo natural. O que acontece é que, por vezes, os próprios parceiros podem até sentir-se ameaçados pela presença de mais um ser, e a atenção que era direcionada para eles deixa de estar direcionada para eles e passa a estar direcionada para o bebê, e podem não entender isso bem e afastar-se. E a mulher não se dá conta, muitas vezes, que o parceiro se afastou. E continua a ter aquele tipo de comportamento, que é um tipo de comportamento muito direcionado e muito focado no bebê, na criança. Com o passar do tempo, isto pode complicar muito mais. Por exemplo, porque as mamães gostam muito de ter os seus filhotes na cama. E isto não é nada benéfico para um casal. Nada. Mas nada mesmo. Claro. Porque passa a existir ali uma barreira entre os dois. Não quero com isto dizer que uma criança é uma barreira, mas a forma como a criança é colocada e recebida no seio da família pode constituir uma barreira. Muitas vezes as mulheres defendem-se de não querer consumar o ato sexual com o parceiro colocando o bebê na cama, por exemplo. Isto pode acontecer. Não há aí muita falta de diálogo. Mas convenhamos que depois do nascimento de uma criança as pessoas querem é conseguir dormir e comer. E às vezes esse momento que deveria existir deixa de existir e as coisas perdem-se. É como tudo. O homem também não está, talvez, preparado para essa situação. Eu acho que nunca ninguém está preparado. Eu acho que nós preparamos, é como andar de bicicleta. Nós não sabemos andar de bicicleta, nós aprendemos a andar de bicicleta à medida que o vamos fazendo. Mas é assim, há homens que desejam muito ser pais. Sim. Não é? E que desejam até se muito dedicam, ter um filho. Certo. Não é? E dedicam-se também inteiramente ou até mais do que a própria mãe. Sim. Isso acontece. Sim, por vezes mas acontece. os pais que, por exemplo, não estejam tão predispostos a ver a sua descendência, o que fazer aqui? O pai precisa de ser ajudado? E a mãe também. Eu acho que as pessoas precisam de perceber, quando estão a errar nas relações, que estão a errar nas relações. O lesado precisa de ajuda.
é o que eu digo, mas precisam sempre as duas partes de ajuda, porque quando há qualquer tipo de conflito ou situação que não está a ser bem gerida entre duas pessoas, as duas pessoas precisam de ajuda. Mas as pessoas têm essa noção que realmente precisam de ajuda? Não, e depois acham que conversando com um amigo ou desabafando com a mãe, isto passa. E às vezes não passa. E aquela pequena raivinha vai sendo alimentada, vai. E um dia as pessoas nem sequer percebem porque é que já não podem ver a outra à frente e dizem só, eu já não gosto mais daquela pessoa. Porque as relações têm que ser alimentadas, com todos tudo, os dias, e apimentadas. Apimentadas, um casal tem que apimentar as suas relações. E há algum truque? É manter. Aquilo que se cria e que nasce tem que ser mantido. O truque é manter. Depois há vários mini truques para se manter. Isso já dava para outro programa. Já. Mas se calhar passávamos este programa depois das 21. Mas pronto, continuando então com a diferença, a grande diferença que há, a modificação que há na vida nos horários, de um casal. Sim. Claro, é lógico que quem está a cuidar de um bebê não vai estar com tanta predisposição depois no final do dia, porque se calhar até nem estão juntos, porque um está a arrumar a cozinha e o outro está a adormecer o bebê, por exemplo, não é? Então aquele momento de encontro que costumava existir quando terminavam o dia, muitas vezes deixa de existir. O problema não é aqui, o problema é que ele não seja substituído por um outro momento que tenha que passar a existir a uma outra hora. E assim os momentos são esquecidos. E o tempo passa e as relações ficam esquecidas. E, tal como nós já falamos em outro programa, que foi o da traição, depois muitas vezes começam a acontecer traições, porque a pessoa não está a receber a atenção que ela sente que precisa, não é? Então estes são alguns dos problemas. Não é? Há que estar atento. Nós precisamos estar atentos àquilo que fazemos e àquilo que não fazemos. Aquilo que não fazemos muitas vezes é o principal problema. Não deixar um beijo matinal, não mandar uma mensagem. São pequenos nadas que alimentam a vida de um casal. Que são todos. Nada como não estar à espera e, por exemplo, estou aqui a dar um exemplo, não é? Que eu vejo filmes, eu posso não ver televisão, mas eu vejo filmes. Acordar e chegar à casa de banho e no espelho da casa de banho estar uma mensagem, por exemplo, ou na mesa onde a pessoa toma um pequeno almoço, ter um recado num papelinho, adoro-te, amo-te, quero-te ver logo, vamos tirar um fim de semana só para nós. Estas coisas são extremamente importantes. Há que ter a cabeça no lugar quando gostamos de alguém e decidimos que queremos essa pessoa presente. Então precisamos de fazer com que ela queira estar presente. Se nós tivermos isto em mente, seja numa amizade, seja num emprego, seja numa relação amorosa, tudo funciona. Se nós gostamos das pessoas, nós tratamos-las bem, não é? E tratar bem significa fazer uma manutenção disso. Pode haver momentos... com ela, não é? Preocupar-nos com elas, mas no sentido de eu gosto de ti, tu importas para mim. É importante passar esta mensagem, eu gosto de ti, tu importas para mim. É muito importante isso. E é assim, com esta mesma mensagem da doutora Nádia Lima, que fechamos esta Mente. Voltamos para a semana. Até para a semana.